Lajeiro, chama Espíritos Dementados. Para quem está vindo pela primeira vez, eu vou recapitular rapidinho o capítulo 20, que foi ele que trouxe para a gente na semana passada. Pode tentar, tem um parágrafo. No capítulo passado, o Aniceto estava contando para o Vicente e para o André um pouco das defesas dos postos de socorro, Eles se surpreenderam com as armas que eram usadas e no final do capítulo o Aniceto termina junto com o Alfredo falando da lenda hindu da serpente do santo. Para quem não estava aqui, a serpente tinha um ímpeto de atacar as pessoas, todas que passavam pelo campo onde ela vivia, e uma vez o santo, o monge, passou por lá e falou: mas por que você faz isso? Por que você ataca todo mundo? E aí ela falou que ela estava chateada porque ela não tinha amigos, porque ela não tinha ninguém, mas ela tinha esse comportamento agressivo. E ele disse: você tem que viver no amor, você não pode ser dessa maneira, você não pode sair atacando as pessoas. E ela inverteu o comportamento e começou a não mais atacar. Só que aí, quando as pessoas perceberam que ela não mais reagia, elas começaram a maltratá-la. E ela foi perdendo o brilho, perdendo a vida. E quando o monge, o santo, passou de novo pelo campo, ela disse: você me aconselhou a não mais atacar as pessoas, eu fiz isso e hoje em dia olha como é que eu estou. E ele falou para ela, ele falou assim: olha, eu te aconselhei a não atacar os inocentes, a não atacar de graça, a gente não deve ofender ninguém, a gente não deve partir para a briga, mas a gente deve sim se proteger. Então você não precisa assassinar ninguém, você não precisa morder ninguém, mas você pode sim encarar as pessoas, você pode fazer os seus silvos, que ele fala, seus silvos, para poder assustar aqueles que têm o mal e que é uma realidade. Então, assim, dentro disso, é você não atacar ninguém, mas você saber se proteger também. É você viver no amor, mas você está sempre alerta. E aí eles foram andando dentro do posto de socorro, e eles viram muitas entidades, pode passar, Lili, eles viram muitas entidades que estavam se reunindo em alguns dos campos, assim, e eles olharam assim, muitos rostos sombrios, muitas pessoas tensas, como se eles estivessem num manicômio mesmo, assim, eram muitas pessoas aparentando estarem desequilibradas, não estarem na sua saúde normal. Isso para eles é uma novidade, porque por mais que tenham, e aí a gente vai ver em alguns capítulos mais para frente, muitos que são socorridos em estágios piores, que ainda dormem, nesse capítulo eles falam um pouco também, eles tiveram a sensação de que aquelas pessoas eram loucos, como a gente tem nos manicômios aqui na Terra. E aí o Alfredo explica que os benfeitores de campo de paz se localizavam ali muitos espíritos enfermos, mais desequilibrados do que propriamente perversos. As pessoas não necessariamente têm o mal dentro de si, mas dependendo da história de cada um, quando ela desencarna, ela tem ali um desequilíbrio, e a gente vai ter 3 histórias nesse capítulo aqui para exemplificar isso, cada um no seu nível, cada um no seu estágio. Eles não são necessariamente perversos, não são pessoas más. São pessoas que passaram por uma história que, quando fizeram a transição para o mundo espiritual, não conseguiram sustentar aquilo que tinham vivido na encarnação. E aí acontece esse desequilíbrio, essa perda, que pode ser de memória, esse tempo em que eles ficam dormindo, etc. E algumas entidades se aproximaram. O Alfredo, para quem está chegando hoje, é o coordenador desse posto de socorro, que o André, que é o nosso personagem principal, e o Vicente, que é o colega dele, vamos dizer assim, estão visitando com o Aniceto, que é o professor dos dois. E essas entidades que estavam ali vagando pelos campos, elas vão em direção ao Alfredo em busca de respostas. E ele conversa com 3 delas, que é o Malaquias, o Aristarco e uma outra irmã, que eles não citam o nome. E ele dá muitas... Eu tirei várias reflexões, assim, para mim foram muitas lições ao longo da história que são muito legais, assim, da gente observar. A primeira delas que eu achei muito importante é que nas 3 histórias o Alfredo sempre se dirige para essas pessoas que são esses espíritos dementados, essas pessoas que estão perturbadas pelo passado, que estão perturbadas pelas histórias, sempre com muito amor, com muito carinho. Ele sempre conversa com elas com muita calma, ele escuta, ele dá atenção, ele é solícito na resposta. E eu trouxe para mim isso, porque às vezes a gente não...
eu não tenho esse mesmo comportamento quando você está conversando com uma pessoa que você enxerga que ou não está no mesmo nível de compreensão que você, ou não está no mesmo nível de harmonia energética naquele momento. Às vezes é alguém muito nervoso conversar com você e o meu ímpeto é de responder no mesmo grau que a pessoa está conversando comigo. E ele não, em momento nenhum ele se altera, em momento nenhum ele conversa com essas três pessoas que ele atende como se fossem loucos, como se fossem espíritos dementados, como o capítulo chama. Muito pelo contrário, ele trata todos, como está falando nessa frase aqui que eu negritei, como excelente médico de alma. Alfredo prestou maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoas de bom senso. E a mensagem que eu trouxe para mim foi a questão do respeito, né? Que independente de como a pessoa está naquele momento, se ela veio até você, você tratá-la com respeito, que por mais que naquele momento eu julgo às vezes, ela não está merecendo, mas se ela veio até mim, alguma coisa ela está precisando, e se eu puder ajudar, o ganho é meu, né? Mais do que da outra pessoa. Tem um caso, inclusive, de uma colega que no trabalho dela, o chefe dela tinha mania de pode entrar, e continuava no telefone, no computador, vai falando que eu estou te ouvindo. E ela não falava, ela sentava na mesa dele e falava, enquanto você não olhar para mim, eu não vou conversar com você. E no início o chefe dela ia loucura, né? Porque ele tinha um tanto de coisa para fazer, super atarefado. Falava, pode falar que eu estou te ouvindo, eu consigo te ouvir, e responder o e-mail ao mesmo tempo. E ela não falava. Ela falava, não, enquanto você não parar o que você está fazendo e prestar atenção em mim, eu não vou conversar com você. E aos poucos ele se incomodou no primeiro momento, mas depois ele foi, quando ela entrava ele já parava. E aos poucos ele foi fazendo isso virar um hábito, e ele conversava com todo mundo desse jeito. Todo mundo que entrava na sala dele, ele parava e dava 5 segundos de atenção para a pessoa que entrou, porque se ela foi até ali, ela precisa de alguma coisa. E, no passado um tempo, eles tiveram uma conversa de feedback e ele agradeceu a ela. Falou, olha, por sua causa, hoje em dia eu paro e olho as pessoas nos olhos e converso com as pessoas, prestando real atenção no que elas estão fazendo, e isso melhorou meu relacionamento com a equipe toda, porque as pessoas estão se sentindo mais ouvidas, né? Eu estou dando mais atenção. Para mim foi melhor, porque eu ficava naquela correria, às vezes não escutava um detalhe que fazia toda a diferença. Então eu entendi um pouco isso, assim, dessa postura do Alfredo, sabe? Assim, de como que parece que lá em cima eles têm mais tempo do que a gente, mas não é só tem mais disciplina, mais amorosidade, assim, né? De parar e um segundo, um minuto que você deixar de responder um e-mail, você prestar atenção no que a pessoa está te falando, já muda muito a recepção que ela vai ter, né? Então a gente já vai para a primeira das histórias, que é o Malaquias. O Malaquias era um senhor um pouco mais velho, e ele reclamava porque as terras e os escravos que ele tinha em vida, ele queria saber quando que ele ia reaver, como que ele ia reaver, e ele preocupava-se com a família, porque ele tinha esposa e filhos, então ele foi no Alfredo em busca de notícias da família, de notícias das terras, dos escravos que ele tomava conta. O livro me deu a impressão dele ser tipo um senhor feudal, então era ele que comandava tudo, era ele que olhava a família, era o homem da casa. Então quando o homem da casa, né, desencarna, como que as pessoas vão ficar sem mim? Eu que fazia tudo funcionar, e agora como é que vai ser? E o Alfredo fala com ele que ele não deveria se preocupar com essas coisas. E aí ele diz ali que, na verdade, as ideias não estão muito bem coordenadas ainda. Temos mais coisas a fazer. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias, não esqueça a saúde. Ele tinha desencarnado há pouco tempo, ele ainda estava debilitado, e ele ficou com um pensamento muito fixo na questão da terra, da família, das relações, né, enquanto encarnados. E ele diz que ele precisa voltar para ajudar os filhos dele. E aí o Alfredo dá uma lição que eu não tenho filho, mas eu achei sensacional. Ele fala assim, entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? E aí ele responde, sim, sim. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. Ou seja, a posse, né? Meu filho vai ficar sem mim, como que ele vai fazer se eu não estiver lá? Ele é seu emprestado, né? Ele é de Deus nessa vida, ele estava dentro do seu círculo familiar. E chega um momento em que se você partiu, ou se ele partiu, você devolve para Deus o que é de Deus. E deixa que as pessoas, tem cada um
responsabilidade sobre suas atitudes, então ele fala ali, além do mais, os seus filhos também são responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Então é um pouco daquela asa de pai e mãe, assim, né, que quer o tempo inteiro proteger, cuidar e nada de mal acontece, quer sempre coisas boas, mas a responsabilidade que é do outro, assim, o meu trabalho enquanto pai, enquanto mãe vem até aqui, e daqui para frente o meu filho também é um espírito de luz, também está encarnado, também tem suas próprias responsabilidades, tem as coisas que ele veio trabalhar. Então, desde, né, para mim é uma preparação prévia de como lidar, como trabalhar isso assim dentro da família. E eu trouxe muito para minha relação com os meus pais também. Tem coisa que eu fico querendo inverter a polaridade, né? Eu cuidar, eu fazer, eu ajudar e também saber até onde eu vou e até onde é a função deles, assim. Acho que no meu caso, ainda mais quando eu estou inserida dentro de um ambiente como esse, e eles não, então eu fico querendo trazer, fico querendo puxar, meus irmãos, e eles olham para mim e falam, Bruna, cada um no seu quadrado, a gente faz o que a gente gosta, faz o que você gosta, e foi um aprendizado que eu já passei também, assim, de aceitar que eles têm o caminho deles e que eventualmente os caminhos vão se encontrar e depois eles vão se dividir e cada um vai seguir e todo mundo continua evoluindo, graças a Deus, do mesmo jeito. E aí ele fala, é indispensável agora que você se refaça, e aí mais uma vez essa mensagem que vem em todos os textos que eu leio pelo menos, aclara as ideias e sossegue o coração, que é sempre onde a gente fica, naquele turbilhão, o coração vai a mil, e fica aquele desespero, e toda vez que eu leio qualquer coisa, tá lá, sossegue o coração, acalma, Deus sabe, nós não, é sempre a mesma mensagem escrita de diversas formas, né? E aí a gente vai para o Aristarco, que é o segundo personagem. Quando Malaquias recebe essa mensagem final ali, o outro já chega numa pose muito mais positiva de eu sou o homem, né? Eu sou o máximo, agora você vai conversar comigo. E ele reclama uma parte da herança dos avós, que os primos queriam tomar dele, e que esse visconde interferiu em favor dos primos, e ele ainda fala, é um velhaco, eu não sei que artimanhas políticas que ele está traçando por trás, mas ele está apoiando os meus primos, provavelmente ele vai levar algum. E aí ele pergunta para o Alfedo se o Alfedo já conversou com o imperador para interferir para ele no direito legítimo dele, que é de receber a herança da família. E aí ele fala que ele ainda está um pouco perturbado, ele está uma pessoa mais nervosa, e o Alfredo muito calmo responde, fala, de que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido, medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. E pelo menos eu consigo fazer 1 milhão de pontos na minha vida atual do que eu fico pensando que eu perdi, ou que não aconteceu do jeito que eu queria, ou que não foi para frente da forma que eu gostaria, em vez de ficar pensando no que eu estou fazendo para a vida eterna. Assim. A gente está dando um passo hoje que lá na frente a gente vai ter andado no caminho por causa dessa atitude que tomamos hoje, e eu fico ainda martirizando, mas não estou no emprego que eu quero, não aconteceu isso do jeito que eu queria, em vez de pensar no lado positivo, eu pelo menos às vezes ainda fico agarrada no negativo, no que não foi exatamente. E aí a gente linka com o que a Lena já trouxe pra gente também, da questão da birra da criança, né, tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e é 100% só pra mim. E é um aprendizado que eu acho que esse livro é muito legal, porque ele traz pra gente, assim, às vezes os nossos questionamentos são os mesmos questionamentos lá de cima, dependendo do jeito que a pessoa chega lá em cima, né? Então, poxa, se a gente já tá aqui embaixo, já recebeu a dádiva de poder voltar, pelo menos eu fico pensando assim, não, deixa eu parar de pensar isso aqui embaixo ainda e tentar evoluir, tentar fazer um passo a mais, uma trajetória a mais aqui, para quando eu chegar lá em cima, já tendo passado essa oportunidade que eu estou tendo agora, ter outros questionamentos, não os mesmos que eu tenho aqui embaixo. E aí, o que eu acho muito legal do Alfredo também é que ele vai contrapondo para cada um do jeito que a pessoa consegue fazer uma abertura para reflexão. No caso do Aristarco, que estava com muita raiva ainda da família, ele vira para ele e fala assim, mas você já parou para pensar que um dia eles também vão estar aqui e eles também vão ter que abrir mão dessa herança que você está brigando tanto? E aí a resposta dele é, não, é verdade, os tratantes morrerão.
Então, assim, ainda tem a raiva, ainda tem o bem feito ali, né, embutido, mas é uma forma que o Alfredo vai adequando a mensagem para cada um de acordo com o nível de compreensão deles. E trazendo, eu achei muito legal, para a realidade deles. Se o que faria o Aristarco parar para pensar era falar que os outros também iam perder, o gancho, a abertura que ele conseguiu para fazer com que a pessoa iniciasse uma reflexão. E aí depois cada um vai seguindo no seu caminho. E aí tem a terceira irmã, que é uma senhora mais velha, que ela fala que ela desencarnou e as filhas ficaram tadinhas, desamparadas na mão do marido, que era o adversário delas enquanto encarnado. Ela sabia que sem ela na Terra as filhas iam sofrer de tudo pior e o pai ia tirar do peito delas. E essa senhora era uma senhora que ela fala umas coisas que eu achei muito... Você vê mesmo que ela ainda não estava preparada, de todos os três, talvez a que estivesse ainda mais ligada aqui na Terra. E ela fala assim, convence-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem nesse estado das coisas, ou seja, tudo de ruim que eu estou passando aqui. Ela fala, vocês me mandaram para o fim do mundo, eu nem sei onde que eu estou, vocês estão em tratamento de simples perda de sentidos, ou seja, ela ainda nem tem a consciência que ela desencarnou e ela é a mais irritadiça dos três que conversam com o Alfredo. E aí ela fala, como que eu vou ficar aqui sozinha, minhas filhas lá, e eu estou aqui como se eu estivesse presa mesmo num hospital de tratamento, uma sensação que me deu foi essa. E ele fala assim, mas pelo menos aqui ninguém te maltrata, né? Dando a entender que a realidade dela enquanto encarnada era essa. E aí ele fala, mas o seu caso não é tão simples como parece, tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. E é uma mensagem que eles já trouxeram também no capítulo para trás, não sei quem exatamente que falou aqui no dia, que é isso, assim, que a gente tem a família consanguínea enquanto encarnados, mas a gente responde também pelas atitudes que a gente toma para a família universal, para aquilo que a gente faz que afeta o todo, que afeta, né, muito mais do que só os nossos pais, os nossos irmãos e as relações kármicas que se formam, tem vários inícios, né, vários estupins, vamos dizer assim, e que não necessariamente são só das pessoas que estão mais próximas de você. Se você comete algum ato que vai causar uma consequência muito grande, muito devastadora em larga escala, você vai atingir uma família universal e lá na frente você vai ter que responder por isso também. E aí ele fala, a criatura suportando os fardos muito mais pesados que o seu, aprenda, quando, né, dentro dessas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para os ganhos do bem eterno, né, dos eternos bens. Então, de novo, ele fala com isso, vamos desapegar do agora, desapegar do aqui. Às vezes, eu passei há pouco tempo por uma situação assim, saio do meu emprego e vou trabalhar num lugar recebendo menos, mas que eu vou ter mais liberdade de horário, vou conseguir fazer mais coisas que eu quero, no Ismael principalmente, porque às vezes eu tenho aula, não consigo vir, então nos dias que eu ficar trabalhando até tarde eu posso ir, mas aí eu vou ter que perder um tanto de coisa financeira, assim, e aí a gente ainda eu fiquei um tempo assim, coisas reais e coisas supérfluas, assim, colocando na balança, e cada um toma a decisão que quiser, cada um toma o caminho que quer. Mas isso lá na frente traz uma consequência, né? A frase pra mim, a que se faz, a que se paga, hoje em dia tem um outro enfoque, assim, porque não é a que se faz, a que se paga como um chicote, uma chibatada, uma punição. É que, ok, se você fez aqui, você vai ter que voltar para cá para você aprender, para você passar por aquilo, para você evoluir naquele sentido, e tiver que voltar uma encarnação inteira para aprender uma coisa só, é aqui que você vai voltar e é aqui que é o trabalho, aqui que está a tarefa, né? O Mensageiros fala no capítulo um pouco mais para frente isso também, que muitos espíritos não têm a bênção de poder voltar. E quando eu li isso, eu falei, não, graças a Deus que eu estou aqui, peraí, deixa eu parar, deixa eu ver o que eu estou fazendo e começar a aproveitar mais ainda com consciência todo o tempo que eu estou aqui, tudo que eu vim trabalhar aqui dessa vez. E aí, só para fechar, o Alfredo conclui. Essa senhorinha, ela sai batendo perna, porque ele não respondeu nada que ela queria, e ele ainda fala, ela não está, né, com o olho meio enevoado, assim, de pouca compreensão mesmo. E aí ele explica, porque nesse momento o André e o Vicente ainda estão olhando assim, mas como que essas pessoas estão aqui em cima, perguntando esse tipo de coisa, né, assim, por que eles ainda estão assim? E aí ele fala que, essa frase é muito boa, ele fala assim,
No ciclo carnal seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. E aí é a hora que eu fiquei assim, eu falei, ai meu Deus, entendi. Eles são desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. E aí ele explica, ele fala, esses 3 que vieram conversar comigo, eu conheço a história deles todos. O primeiro, que era o Malaquias, ele teve terras e teve escravos e foi um dos caras mais tiranos que existiu. Então ele está reclamando, mas ele era uma pessoa que não se relacionava bem com aqueles que ele comandava. O Aristarco, ele também tinha com os primos, assim, com a família e na vida dele como um todo, várias situações em que ele foi o gaiato da história. Então, assim, ele estava reclamando que fizeram com ele uma coisa que ele já fez com várias outras pessoas. E a irmã, que ainda está mais tumultuada, ela desencarnou no momento, no dia em que ela ia matar o marido envenenado. Então, assim, ela tá lá, ele é o adversário, ele que fez isso, ele que fez aquilo, minhas filhas estão com ele, tadinhas das minhas filhas, sendo que quem ia cometer a atitude era ela. Então, assim, ela ainda está muito longe da compreensão, do esclarecimento. E aí ele fala que quando eles chegaram lá, eles ficam num sono, no capítulo aí pra frente vai explicar direitinho como que é essa parte do sono, mas ele fala, acordaram de um longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Então, de novo, essa frase para mim também é aquilo assim, eu me coloquei em algumas situações, a gente fica assim, tentando esconder da gente mesmo, não tem jeito, né? Da espiritualidade, então, menos ainda. Às vezes você faz uma coisa de um jeito, não era bem isso, disfarça ali numa situação. Tem coisas que eu entendo da esfera, principalmente de trabalho, coisas sociais, às vezes você toca o telefone, né? Quem já não fez isso? Ai, fala que eu não estou, por favor, não quero conversar agora. É uma forma de dissimular, mas a verdadeira intenção, aquela pessoa é chata, aquela pessoa está me cansando, não quero realmente falar com ela, você não esconde de você e da espiritualidade também não. Aqui eles estão colocando pretensões criminosas com um peso muito maior, porque são atitudes realmente, né, numa esfera maior, atitudes que chegam à beira do crime. Mas a gente tem no dia a dia, todo mundo, eu tenho, acredito que todo mundo tenha também, atitudes de dissimular ali, e às vezes a gente acha que está enganando todo mundo, está lá em cima. E é um pouco dessa realidade de, eu estou vindo no Ismael na quarta-feira, eu venho na sexta, eu venho no sábado, pronto. Estou brilhando, eu entro ali, não preciso nem acender a luz. Mas no fundo, cada um sabe como que vem, né, qual que é o coração que está aqui, qual que é o empenho na tarefa, qual que é, né, assim, o comprometimento. O Anderson falou pra gente outro dia, tá aqui, mas está participando das tarefas, existe um trabalho que é físico, existe um trabalho que é espiritual, e aí é o acordo de cada um consigo mesmo lá em cima. E ele só conclui aqui falando que eles foram recolhidos em pior estado, já estiveram no sono, vão readquirindo a memória até que possam ser encaminhados e assistidos. Então, assim, aqueles que estavam ali, na verdade, eles já estão um passo à frente de vários outros que ainda estão dormindo. Eles ainda estão naquele estágio ali de estarem presos nas negociações inferiores, vamos dizer assim, na lida daqui de baixo. Então, fica tudo isso aí de reflexão para vocês. Muito obrigada. E a Lena agora vai falar um pouquinho para a gente. A Madá pediu para agradecer a todos pelas vibrações, para a dona Fia. Madazinha, vem cá, filha. Terceirizando agradecimento, mas eu ia puxando. Então agora que ela veio, ela mesmo fala, gente. Não. Aí eu vou deixar aqui para a Lena dar um recadinho.